Olá! Você sabe quais são as implicações da diversidade linguística no trabalho do professor de português? Venha comigo que eu vou falar mais um pouco sobre isso agora. Ser professor de língua portuguesa é o sonho de muitos, afinal são esses professores que fazem com que a última flor do lácio se eternize. O professor de português, dependendo do nível de ensino, ele pode ensinar a ler, escrever, interpretar textos, regras gramaticais, desenvolver diferentes tipos de texto, se dar a conhecer autores clássicos e suas obras, assim como autores contemporâneos da língua portuguesa, entre outras coisas que o nosso idioma riquíssimo tem a nos oferecer. No ensino básico, o foco das aulas de língua portuguesa é ensinar a escrever e a ler, assim como compreender textos básicos e regras gramaticais, como conjugação verbal, concordância e etc. Posteriormente, o professor de língua portuguesa continua o trabalho, apresentando novos estilos de textos, como entrevistas, notícias, textos publicitários, por exemplo. Também ensina novas regras gramaticais, apresenta as primeiras obras completas destinadas aos leitores mais novos. O professor deve buscar a autonomia do estudante, preparando-o para melhorar sua vida e suas relações pessoais e profissionais, e para o uso adequado da linguagem comunicativa. Bem entendido, a língua não se realiza num vácuo social, ela não existe fora da sociedade, da mesma forma que a sociedade não existe sem ela. A relação entre língua e sociedade não é a relação que uma determina a outra, mas de interação entre elas, em que uma refrata a outra no sistema de influências. Numa sociedade estratificada, a língua não foge a essa estratificação. Ela não é um corpo à parte, ela refrata a estrutura estratificada da sociedade, pois, segundo Labov, correlaciona seu complexo padrão linguístico com as diferenças concomitantes na estrutura social, sendo possível isolar os fatores sociais que incidem indiretamente sobre o processo linguístico. A língua é um espelho pelo qual se pode observar o desenho da sociedade. Esta, claro, não é estática, da mesma forma que a língua não é. Ambas evoluem constantemente no processo de interação. A evolução linguística não ocorre por si só. Vai lembrar que além do sistema fonológico, morfológico e sintático que constitui a gramática, temos a semântica, que trata do sentido, o discurso, que é o modo como as pessoas compõem o texto, e o léxico, ou seja, as palavras. Estamos então falando da língua como um conjunto de 4 sistemas: o léxico, a gramática, a semântica e o discurso. Quando falamos em variação linguística, analisando os diferentes modos que é possível expressar-se numa língua, levamos em conta a escolha de palavras, a construção de enunciados, até o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica e por isso ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências, as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. Há vários tipos de variações linguísticas. As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. As variações geográficas naturalmente falam da diferença de linguagem devido à região. Essas diferenças tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos 3 países fala-se português, mas a diferença é imensa entre cada fala. As variações sociais são as diferenças de acordo com o grupo social do falante, embora tenhamos visto como os gírias variam histórica e geograficamente, no caso da variação social. A gíria está mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida como uma forma informal dos mais jovens de utilizar a fala. As variações estilísticas remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ao estilo dela. Aqui entram as questões
da linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou despreocupação com seu uso. O uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrão do idioma remetem a uma linguagem tida como culta, que se opõe àquela mais coloquial e familiar. Na fala, o tom de voz acaba tendo um papel importante também. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído para o seu aprofundamento nesse tema. Até a próxima. Tchau.